Graça e paz, meus irmãos. Amém? Irmãos, para ela eu sou o mais bonito dessa terra, viu? E você para o seu cônjuge também, não fica triste não. Vocês estão felizes? Diga amém. Glória a Deus. Vocês estão mais animados do que o povo da tarde ou não? Amém. Glória a Deus, irmãos. Pois muito bem, então louvado seja o Senhor e alegres porque estamos mais uma vez na casa de Deus, juntos como família do Senhor, adorando a Ele, louvando a Ele, podendo ouvir uma palavra da parte dEle. Quem nos visita nessa noite? Tem alguém que está conosco? Faz um sinal aí, por favor. Amém. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe lá atrás. Deus abençoe sua vida. Esse casal ali precioso. E bom ver os irmãos, cada um que está aqui. Já tivemos o primeiro culto. Hoje nós avançamos um pouquinho no segundo, no início, mas nós vamos finalizar dentro do tempo. Amém, queridos? Glória a Deus. Meus irmãos, pois vamos ler a palavra. Irmão Sandro fez uma palavra aqui da oferta, né? E primeiro culto ele falou mais algumas coisas. Às vezes nós estamos limitados com o tempo, mas eu gosto de ver os irmãos falando, principalmente porque os irmãos que tiveram sua vida transformada, mudada, né? Em algumas áreas. E a área que o Sandro sempre testemunha e fala, e como ele sempre diz, né, Deus o restaurou de muitas coisas, mas principalmente na questão das finanças. O Sandro veio de São Paulo, passou por muitas coisas, e ele ficou, como diz aquele ditado, né, liso macaco, irmãos. E Deus foi restaurando a vida dele e as finanças dele. Irmãos, e um homem próspero, prosperidade, ele diz que tudo, em todas as áreas da sua vida você é bem, tudo dá certo, tudo funciona. E aí a gente costuma acrescentar a prosperidade financeira, né? Ela chega na parte financeira, que é algo que Deus quer para todos nós. E é por isso que a Bíblia tem princípios, tem ensinamentos, tem fundamentos, para que nós possamos aprender e colocar em prática, né? E tudo que nós aprendemos, irmãos, e colocamos em prática é para nós sermos abençoados, é para nós crescermos. Então abra seu coração para aquilo que Deus quer ensinar, aquilo que Deus quer falar, porque Deus está nesse lugar. Amém ou não amém? Pois amém. Hoje nós tivemos a cidade bem movimentada, né? E essa carreata, cavalgada, caminhada, um monte de coisa. E eu me lembro que hoje eu fiquei me recordando dessa data, né? Exatamente, vai fazer 9 anos que nós chegamos aqui. E quando eu cheguei em 2011, eu pude ver essa cavalgada. Eu vim aqui na igreja, no domingo pela manhã, pegar alguma coisa aqui. Foi logo no início. E eu vi um barulho vindo daquele lado ali, eles vieram dali. E eu saí ali fora para olhar, e era essa cavalgada. E era muita gente, muito carro, muito cavalo, muitas carruagens. E do meio para o final, era muita gente bebendo, dançando, fazendo muitas coisas que agrada a carne somente. E eu acho que não tem mais, mas no início, há 8 anos atrás, na frente ia ali algumas imagens, as pessoas entendendo que, né, que era alguma proteção, enfim, alguns altares idólatras ali, e o povo, todo mundo atrás daquele altar. E eu me lembro, irmãos, quando terminou aquilo, eu senti uma tristeza muito grande, e eu entrei aqui para dentro da igreja, e eu comecei a chorar e orar pela cidade, por aquelas pessoas, e eu chorei muito. Hoje eu me recordei muito bem disso. Eu não assisti hoje, não vi, só passei na rua, vi o movimento, mas parece que não mudou muita coisa, né? Porque as pessoas, sem o entendimento da parte de Deus, elas se alegram nos prazeres da carne, do mundo, da bebedeira, das farras, da prostituição, e é um tempo, uma data que elas se extravasam, né? Esses momentos assim.
Mas eu louvo a Deus, porque eu creio que muitos que estavam ali, Deus tirou de lá, hoje já servem a Deus. E nós precisamos, irmãos, permanecer, continuar orando por nossa cidade. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas, ele disse, todas as coisas me convêm, mas nem tudo me é lícito. Né? Então nós temos que vigiar, saber aquilo que edifica, aquilo que não edifica, aquilo que vale a pena você ser ou não ser, fazer ou não fazer. Mas o Espírito de Deus, ele nos capacita, ele fala com cada um. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos ler a palavra então? Nós vamos ler a palavra de Deus, e está lá em Mateus, o primeiro texto que eu quero ler. Eu quero que você que trouxe caneta, papel, anote os textos aí. Nós vamos ver alguns textos aqui, vamos ler muitos textos. E talvez você não vai ler na Bíblia, vai ler no telão ali, porque eu acho que o Antônio vai ser mais rápido do que você. No primeiro culto teve hora que ele bobeou, mas eu creio que nesse agora não vai falhar não. Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, vamos ler essa palavra. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No nome de Jesus, amém. Até aqui, irmãos, até o 24. O tema dessa palavra, irmãos, que eu coloquei é vencendo a Mamon. Então você que está anotando, anote por favor. O título que eu dei para essa palavra é vencendo a Mamon. Nós lemos esse texto aqui, onde Jesus começa a ensinar desde o capítulo 5 a respeito. Jesus traz a instituição do céu para a terra, irmãos. Ele traz as leis, os ensinamentos, né, do céu para a terra. Então está aqui, se você ler Mateus a partir do capítulo 5, quando ele reúne com as multidões ali, ele sobe ao monte, e ali ele começa o famoso Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e o 7, tremendo. E aqui ele vai falar de tudo aquilo que é da vontade do Pai, e por que ele veio para essa terra, e ele começa agora a trazer a instituição do céu para a terra, para que nós possamos aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Mas no meio dessa palavra, no meio desse ensinamento de Jesus, onde nós lemos aqui no capítulo 6, ele começa a nos ensinar algo, irmãos, algo tremendo, né? A nós sermos bons investidores. E os irmãos que trabalham com o comércio sabem o que é investimento, sabe, quando você investe bem, você tem recursos, você tem lucro, né? Um mau investimento, você vai ter um mau resultado. Um bom investimento, você vai ter bom resultado. E Jesus nos ensina sobre isso, sobre nós investirmos bem, né, no céu, os recursos no céu. E ele vai falar sobre nós termos o cuidado, para nós não acumularmos riquezas, tesouros aqui na terra, para nós não estarmos com nossos olhos, com o nosso coração voltado só para essas coisas aqui, porque ele disse que isso acaba, ladrão rouba, ferrugem consome, a traça, o sal, o tempo mesmo vai corroendo, vai acabando, os ladrões arrombam, roubam. E ele fala dessas coisas que acontecem aqui na terra, irmãos, infelizmente. Mas ele diz assim: onde estiver o teu tesouro, o teu coração também vai estar aí. Porque é o coração que segue o tesouro, irmãos. Aquilo que tem valor para você, aquilo que é precioso para você, é aquilo que o teu coração vai atrás, né? Teu coração não vai atrás de nada que não tem valor para você, mas aquilo que você tem vontade, que teu coração vai atrás. Jesus sabia disso. E ele fala a respeito dos olhos, né, que é a lâmpada do corpo. Quando eu estava lendo esse texto, me lembrei de algo. Quando eu era pequeno, eu assistia o desenho do Pato Donald, e tinha um tio Patinhas. Quem é do tempo do tio Patinhas aqui, irmãos?
Se você tem mais de 35, 40, para lá, você é do tempo do tio Patinhas. E eu assisti o tio Patinhas, irmãos, e os olhos dele brilhavam, né? E ficava assim, como é que eram os olhos dele? Quando ele pensava em algo, ficava passando tinha o que nos olhos dele? Aquelas cédulas de dinheiro, né? Então os olhos do tio Patinha eram só para o dinheiro, irmãos. E eu lembrei, quando ele falava, eu lembrei do tio Patinha, velhinho, com aqueles tesouros lá, acumulando na terra, mão de vaca, egoísta, né? Então, está aqui. E ele diz que todo o teu corpo estará na escuridão. E aí Jesus pega e fala algo aqui, irmãos. Ele fala sobre servir a Deus. O único lugar na Bíblia que Jesus equipara o senhorio dele com outra coisa, outra pessoa, é aqui, é o dinheiro, é mamon. Ele não compara o senhorio dele com mais nada nessa terra, mas com dinheiro ele compara, ele equipara. E ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a mamon. Um Senhor é Ele, dono de todas as coisas, Deus soberano. E o outro, que ele equipara a Ele, é mamon, que é um espírito, irmãos, da riqueza, do dinheiro, né? Daquilo que é desenfreado na vida do homem, da cobiça, daquilo que prende as pessoas, daquilo que só tem olhos aqui para a terra. Depois disso, ele vai falar da ansiedade, daquelas coisas, porque tudo isso traz ansiedade para o homem. E ele vai ensinando, e por final ele diz, no capítulo 6, que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar, é a justiça dele, Mateus 6, 33, né? E o reino dele, porque as outras coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? E as outras coisas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, Mateus 6, 33, mas Jesus nos dá um ensinamento aqui tremendo, e eu quero falar sobre essas coisas que Deus tem falado comigo nesses dias. Amém, queridos? Irmãos, é comum, irmãos, nós pensarmos que dinheiro é algo assim, que dinheiro não é algo espiritual. Que é como a gente pensar que tratar de dinheiro, de negócio, é uma coisa, servir a Deus é outra coisa. Às vezes nós associamos, não, isso aqui é santo, isso aqui não é. Dinheiro não tem nada a ver com igreja, com Deus. Teve um tempo que eu participei de uma reunião com os homens, uns líderes, uns pastores, um tempo atrás, e estava todo mundo ali conversando e tal, e assim, esperando as pessoas chegarem, e de repente, parece que todo mundo estava ali, alguém falou assim: agora nós vamos falar das coisas do céu, agora nós vamos mudar aqui. E irmãos, parece que mudou, parece que nós estávamos aqui no inferno, e agora nós estávamos no céu. Até assim mudou, a voz mudou, o tom da voz, a conversa, o clima. Eu falei: meu Deus, como é que é isso? Né? E não é bem assim. A nossa vida, nós vivemos nessa terra, mas a Bíblia fala que nós devemos andar em espírito todo tempo, orar em espírito. Então, é lógico que a gente vai orar, fazer algumas coisas, mas irmãos, é normal, é natural. As coisas espirituais, elas se discernem, se entendem espiritualmente, mas eu não preciso sair de um ambiente. Deus está comigo agora Ele não está, né? Então, Ele está todo tempo comigo. Nós viemos aqui para a casa de Deus, chamamos esse lugar de casa de Deus, mas nós trouxemos Ele para cá, Ele habita em nós, dentro de nós. Nós estamos aqui para reverenciarmos, adorarmos a Ele, para ouvirmos uma parte dEle, o ensinamento dEle. Então, nessa noite eu quero falar, irmãos, a respeito disso, de dinheiro, de fidelidade, de dízimo, de oferta. Eu quero falar a respeito de finanças, a respeito de coisas que todos nós vivemos. Todo mundo, irmãos, que é normal, que é natural, ele pensa em crescer na vida, em ser uma pessoa bem-sucedida, né? Ele vai crescendo, ele começa a querer usar uma roupinha melhor, às vezes ele já quer comprar uma bicicleta, uma moto, um carro, ele quer uma casa, ele casa, depois ele quer uma casa melhor, ele quer fazer uma viagem. Então, é normal, é natural, nós adquirimos tesouros, juntarmos tesouro nessa terra. Nós não podemos, é o nosso coração nos apegar a essas coisas, é natural, nós queremos ser bem-sucedidos, isso é normal, irmãos. Mas existe princípio, existe meio. O Sandro falou um pouquinho aqui, né, de como foi ele. E geralmente, quando nós chegamos à igreja, à casa de Deus, e aí
tem uma barreira, tem uma dificuldade. Ou eu me acostumo a viver essa vida que sempre eu vivi, ou eu não começo a sonhar, a planejar, entender que Deus pode também, não só me salvar do inferno, mas também me abençoar financeiramente em outras áreas, ou eu levo a vida normal, natural, achando que é assim mesmo. Não, irmãos. Os princípios, as leis, o ensinamento de Deus foram estabelecidos para que nós a cumpramos e para que nós desfrutamos, vivamos dela. Então a Bíblia tem muitas promessas e ensinamentos para nós, de riqueza, de prosperidade. Deus, irmãos, não ama a miséria, a pobreza. Ele sabe todas as coisas, Ele manda nós amar, nós ajudarmos, mas Deus não ama, irmãos. Isso foi o pecado, isso é o inimigo, isso é o mal sobre essa terra que aprisiona as pessoas, na miséria, na pobreza. Mas Deus não. Deus não quer mamon na nossa vida, mas Ele quer que nós sirvamos Ele e venhamos usufruir daquilo que Ele tem para nós. Amém, queridos? Então, às vezes é comum a gente pensar que dinheiro não é algo muito espiritual. Mas, irmãos, a maneira como você lida com o dinheiro, a maneira como você negocia, como você trata o dinheiro, vai influenciar diretamente o seu relacionamento com Deus. A maneira como nós conversamos e administramos as coisas, irmãos, ela influencia diretamente, não é indireta, é diretamente a minha vida com Deus. A minha vida com Deus. É por isso que muitas pessoas acordam de manhã já desesperadas para o trabalho, para fazer coisa, para resolver coisa, porque ele pensa que ele não pode parar. Se ele parar meia hora, uma hora, é prejuízo, não vai. Então, afeta a sua vida com Deus. E eu não falei no primeiro culto, mas tem uma palavra que sempre eu gosto de repetir. Quando nós falamos de dinheiro, eu gosto de falar de 3 coisas, irmãos. Dinheiro exige fé, diga comigo, fé, fidelidade e organização. Então, dinheiro exige essas 3 coisas, 3 fatos. Fé, a Bíblia fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o primeiro passo é fé. O segundo é fidelidade, porque se eu tenho fé, eu vou ser fiel. A fidelidade caminha junto com a fé. Elas andam juntas, é igual Tony e Jerry, Batman e Robin. É igual eu e minha esposa. Tem que estar juntinho todo tempo. Fé e fidelidade. E organização, irmãos. Que nós precisamos nos organizar nas nossas finanças, nas nossas vidas, para que as coisas fluem, correm bem. Deus é um Deus organizado, fez as coisas tudo organizado, então eu preciso me organizar. Não é só eu ter fé, só eu ser fiel a Deus que as coisas vão acontecer. Não, irmãos. A parte de Deus Ele faz e faz bem feito. Agora, a minha parte é eu que preciso fazer, e não é Ele. Uma vez eu preguei sobre isso, estou me lembrando, e eu falei bem assim, comece a ser organizado a sua vida, comece pelo seu guarda-roupa. Amém? Comece a organizar seu guarda-roupa. Não olhe, não fale, mas quando saiu de casa, deixou o guarda-roupa todo, quando chega em casa. Então, organização precisa fazer parte das nossas vidas. Meus irmãos, esse assunto, por isso que eu falei que a maneira como eu lido com o dinheiro vai influenciar minha vida com Deus. E esse assunto, ele é extremamente importante. Amém? E eu quero fazer algo que eu fiz no primeiro culto, eu quero pedir perdão à igreja. Os irmãos estão aqui. A igreja perante o Senhor, eu quero pedir perdão a vocês, pelo fato de nós não termos ministrado muito sobre essa palavra, ensinado sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta. Eu quero pedir perdão aos irmãos, porque, irmãos, nós pregamos muito sobre fidelidade conjugal, pregamos muito sobre salvação, pregamos sobre inferno, pregamos sobre avivamento, derrubando muralhas. A pastora ministrou domingo passado sobre desânimo, e temas, paternidade, mas eu não me lembro. Será que vocês lembram qual foi a última vez que você ouviu uma palavra a respeito disso, de finanças? Irmãos, porque se eu sou pastor de vocês, para ministrar sobre tantas coisas, eu preciso ser pastor também para ensinar sobre dinheiro. Vocês não precisam ir buscar ensinamento de dinheiro lá, em outra igreja, não precisam ir para a internet, ver um monte de coisa. Vocês têm a palavra de Deus, mas nós precisamos também ministrar, especificamente sobre isso. Então me perdoe, e eu fiquei lembrando sobre isso, de 8 a 9 anos que eu estou aqui em Tailândia, se eu não me falha a memória, essa é a 3ª vez que eu ministro especificamente sobre isso, sobre dinheiro. E é por isso que o tema que Deus me deu foi vencer a mamon, vencendo esse espírito que te prende, que o espírito de mamon ele engana, irmãos. Não é que a pessoa é rica, que ele tem dinheiro, mamon. O mamon ele quer botar a pessoa na miséria, e às vezes a única coisa que a pessoa tem é dinheiro.
mas é pobre, cego e nu, sem vida, sem paz. Essa pessoa vive se enganando, porque ela não tem o maior recurso, o maior tesouro, que é Deus, que é o primeiro Senhor. E é por isso que Jesus equiparou Mamon, o dinheiro, com ele. Então, irmãos, me perdoe, mas eu quero ministrar sobre isso nessa noite. Amém? Eu estou perdoado, sim ou não? Amém. Deixa eu falar algo para vocês. Muitos não sabem, irmãos, mas a Bíblia, ela fala muito mais a respeito de dinheiro, mais do que de outros tópicos tidos como mais importantes, né? Ou espirituais, como fé, salvação. Sabia disso, irmãos? Por exemplo, a Bíblia, ela existe cerca de 215 versículos que falam de fé, 212 versículos que falam de salvação. Mas você sabe, irmãos, quantos versículos há que mencionam na Bíblia sobre dinheiro, riquezas e negócios? Irmãos, são mais de 2.000 versículos, 2.084, mais ou menos, 10 vezes mais. A Bíblia fala de dinheiro, negócios, riquezas, né, do que de assuntos que nós achamos que é mais espiritual, salvação, fé e outras coisas. Quer ver outra coisa, irmãos? Jesus, quando ele ensinou aqui nessa terra, ele, no Novo Testamento, tem em torno de 28 parábolas que Jesus ensinou nos evangelhos. Das 28 parábolas, 16, mais da metade, 16 parábolas, fala de negócios, dinheiro e riquezas. Vocês acreditam nisso? Mais da metade fala de negócios, dinheiro e riqueza. O próprio Jesus, irmãos, foi um dos que mais falou sobre dinheiro em toda a Bíblia. E por que, irmãos, que ele falou tanto de dinheiro? Será que ele estava atrás de dinheiro? Será que no céu não tinha riqueza, dinheiro, ouro, prata? E ele falou, vou para a terra, meu pai, porque lá eu vou arrumar dinheiro. Tem até uma história que diz que Deus mandou, é uma ilustração, diz que veio São Pedro veio aqui na terra ver como é que estavam as coisas. Deus falou, vai lá, São Pedro, olhar. Ele disse que ele veio, e aí ele saiu, andou, e aí ele olhava e via um supermercado de São Pedro, material de construção São Pedro, loja São Pedro, e foi vendo mesmo com o nome de São Pedro. Aí ele voltou para o céu. Deus falou assim para ele, e aí, como é que está lá esse negócio lá, como é que está lá? Ele disse, ó Deus, lá é o seguinte, lá eu estou bem na foto, eu estou rico lá é tudo do meu nome, agora o senhor está feio lá, seu débito lá está grande, porque eu só vejo as pessoas falando, Deus te pague, Deus te pague, Deus te pague. Então, irmãos, a questão do dinheiro, irmãos, é algo espiritual, é algo sério. Nós falamos às vezes, brincamos, falamos da boca para fora, mas você não já falou isso? Deus te pague? Que Deus, irmãos, Deus ele não fica devendo nada para ninguém, mas Deus paga, irmãos, quando algo chega até Ele. Não é somente bater nas costinhas, Deus te pague, não. Deus é um Deus de princípio, de promessa. Então vamos ver aqui, irmãos, será que Jesus estava aqui porque não tinha dinheiro? Será que não havia riqueza lá? Claro que não, né, irmãos? É óbvio que não. Jesus, ele não está, irmãos, interessado em dinheiro, no seu dinheiro, no meu dinheiro. Não está. O que ele quer é o nosso coração. Foi por isso que nós lemos lá, ninguém pode servir a dois senhores, né? Ou vai amar mais um, ou vai odiar mais outro. Então, por que então se ele não está interessado em dinheiro, irmãos, mas em nosso coração, por que ele falou tanto a respeito de dinheiro na Bíblia? Por quê? Porque como ele mesmo disse, né? Onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então ele quer o quê? Falar conosco, nos ensinar para ter o nosso coração. Porque quando ele tem um coração, irmãos, o meu coração, o teu coração, ele tem tudo. Ofertar, dizimar, abençoar alguém, isso não vai ser problema nenhum, isso não vai ser peso, isso não vai ser sacrifício, isso vai ser alegria, isso vai ser amor, porque ele já conquistou o nosso coração, e é por isso que ele falou disso, né? Jesus, ele fala a respeito do nosso tesouro, para quê? Para ele alcançar o meu coração. Por isso que ele fala tanto parábolas sobre dinheiro, sobre talentos, né? Sobre recursos. Por quê? Porque ele quer alcançar o nosso coração. Você sabe disso, você valoriza aquilo que é importante para você. Então eu quero falar um pouquinho, irmãos, especificamente sobre isso, dízimos e ofertas, mas eu quero falar isso no contexto do entendimento de alguém que é mordomo, irmãos, no entendimento do que é mordomia cristã, né?
falar a respeito desse entendimento. Porque, irmãos, o que é mordomo? Alguém que é mordomo? Nós temos aquele entendimento errado de que a pessoa, que alguém está na mordomia, alguém está com a vida boa. Fulano está só na mordomia, né? Só na água de coco, na rede, na praia, na picanha, não sei de quê, andando, só na mordomia. Não, irmãos, não tem nada a ver, não sei nem como que veio esse entendimento de mordomia. Mordomo, né, essa palavra que vem de mordomo, é administrador de bens alheios. Mordomia é você ser mordomo, onde você vai cuidar de coisas que não é sua. Você vê naqueles filmes, aqueles mordomos, todo bem, né, alinhado, cuidando daquelas casas, aqueles palácios, tem os seus senhores. Então, ser mordomo é isso, é cuidar daquilo que não é nosso, é administrar. E tudo que nós temos, na verdade, irmãos, não é nosso, ele é de Deus. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, de entender esse princípio da oferta, do dízimo, mas alguém que é mordomo. E por isso eu quero ler um texto com vocês, que é o texto clássico da Bíblia, onde se lê mais ou se fala a respeito de dízimo e oferta. Está lá em Malaquias 3, vamos ler a partir do verso 6, onde diz assim, Malaquias 3 a partir do verso 6, em verdade, eu Yahvé, o Senhor, não mudo. Por essa razão, vós, ó filho de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, desviastes das minhas leis, e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim, e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estáis me roubando, e ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas, estáis debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Eram todos, irmãos. Verso 10, trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque a vossa terra maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Irmãos, esse texto aqui, como eu falei, é um texto clássico, onde se fala sobre dízimo e oferta. E aqui nós temos o profeta Malaquias, o próprio nome do livro é esse profeta. Irmãos, aqui Deus traz uma advertência grande para o povo dele, para a nação daquela época, e principalmente para os sacerdotes, para os profetas, para aqueles que administravam, que cuidavam dos bens, daquilo que vinha até a casa de Deus. Então, Deus chega e fala para eles, como nós lemos aí, a partir do verso 6, né? Eu não mudo. Vocês, filhos de Jacó, estão sendo destruídos. Desde os seus antepassados, vocês não estão cuidando das minhas palavras, estão desviando dessas palavras. Ele começa a chamar a atenção. Vocês não estão me obedecendo. Voltai para mim, eu vou voltar para vocês. E ele começa a falar. E vocês ainda ficam me perguntando de que devemos nos arrepender. Aonde é que nós estamos errados, Deus? Aonde é que eu estou errado, pastor? Me prova. Então eles começaram a questionar. Aí quando chega no verso 8... Aí faz uma pergunta aqui, Deus manda fazer uma pergunta, pode um ser humano roubar algo de Deus? E ele diz, no entanto, estás me roubando, e ainda ousam questionar, como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Então assim, os sacerdotes, o povo ali, né, estava enganando, roubando a Deus, as coisas que vinham até o templo, eles estavam saqueando, roubando, tirando as coisas melhores, mas só que o interessante aqui é que Deus fala assim, verso 9, estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais, a nação toda está me roubando. Então não era só os sacerdotes, era toda a nação, todos aqueles estavam roubando, desviando aquilo que Deus tinha ensinado, que é o que nós vamos ver aqui, irmãos. E o verso 10 vem um texto tão conhecido, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, provai-me nisso, segura o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as comportas do céu, eu vou derramar bênçãos sem medida sobre vocês. Segura o Senhor, eu vou repreender
eu vou impedir que as pragas devorem as vossas colheitas, seus campos, todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Então tragam, haja mudança. E Deus, irmãos, fala para aquele povo e fala também para nós hoje. O que eu acho interessante aqui, irmãos, que nós vamos entrar aqui, é que muitas vezes tem pessoas que falam, mas esse texto está lá no Antigo Testamento. Aí, irmãos, essas pessoas podiam pegar o Antigo Testamento também e tirar um monte de coisa que elas gostam de lá. Podia tirar o Salmo 23 de lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Podia tirar, irmãos, tantas coisas, os salmos quase todos da Bíblia de lá. Poderia tirar tantas coisas. Mas, irmãos, nós vamos entender o que é isso, irmãos. Na minha vida espiritual, desde quando eu me converti, eu nunca tive problema de entender o que era ser dizimista e ofertante. Nunca me faltou. Passei por muitas lutas, passei por dificuldade, passei. Mas, irmãos, o azeite nunca deixou de pingar. Deus nunca me deixou desamparado. Pelo contrário, né? Ele até me escolheu, me chamou, teve misericórdia de mim. Então, eu queria que os irmãos entendessem, com bastante atenção, o que nós vamos estar ministrando, anotando aí. Nós vamos ler alguns textos bem rápido aqui no telão ali. Tá bom? A primeira coisa eu quero que vocês entendam, irmãos, o que é dízimo. Dízimo, irmãos, é 10%, é a 10ª parte, é 1/10 avos. Dízimo é você pegar algo e dividir por 10, é 1/10 avos, 10%. Então a palavra dízimo quer dizer isso, o significado dela é isso. E Deus é muito bom, irmãos, porque de 100%, Ele permite que nós fiquemos com 90%. 10% Ele pede para Ele, para trazer. E eu quero dizer para vocês que não é só isso. Na realidade é o 100% é dele, porque nós somos mordomos. Você vai administrar das coisas, e quanto vida você tiver. Ninguém leva nada, irmãos, para o céu. Ah, pastor, mas eu vou fazer, vai ficar para os meus filhos, para o neto, vai. E eles vão administrar também. Então, nós só vamos administrar, mas daquilo que Deus entrega para nós, 10%, a 10ª parte, uma conta exata, como disse o Rafael aqui numa quarta-feira, uma conta exata é 10%. E você vê tantos textos na Bíblia que por causa da avareza, da incredulidade, do reter, trouxe situações, trouxe pragas, trouxe consequências na vida de nação, de homem, de mulher, de famílias, por causa da infidelidade. Enquanto que por outro lado, por causa da fidelidade, da entrega, Deus trouxe a bênção dos céus. É o único lugar na Bíblia, irmãos, não existe outro lugar na Bíblia que Deus manda nós provarmos Ele. Fazer prova de Deus, só é aqui em Malaquias 3, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, para ver se eu não abro as comportas do céu e abençoo a vida de vocês. Não é você barganhar, negociar com Deus, você vai entender o que eu vou falar tudinho aqui, mas está aqui. Outra coisa, irmãos, dízimo não é oferta. Oferta, irmãos, é tudo aquilo que damos além do dízimo. Você pode ofertar até mais que o dízimo, mas oferta é uma coisa, dízimo é outra. Por isso que Malaquias fala, Deus fala, vocês estão retendo, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Não era só o dízimo, mas era oferta também. Então nós, irmãos, eu e você, nós somos mordomos do Senhor. Tudo que temos na verdade não é nosso, é do Senhor. Amém? Amém ou não amém? Quando você for sair fora, que você entrar nesse carrão bonitão que Deus te deu, ou nessa moto, nessa bicicleta, você vai dizer assim, carrão, tu não é meu não, tu é de Deus. Eu vou cuidar de você, mas tu não é meu, viu? Quando você chegar na sua casa bonitona, ligar a central de ar, ligar a televisão, ou que seja uma casa simples, do que Deus te entregou, está na sua mão, você vai dizer assim, isso aqui não é meu, isso é de Deus. E se essas coisas não servir para tocar o céu, para abençoar pessoas, para que adianta, para que serve isso? Aí é onde você vai estar lutando, é onde Deus está dizendo, onde Jesus falou, você não pode servir a 2 senhores. Se o teu carro não pode, irmãos, ir num lugar ali, numa roça, entrar numa lama, para levar alguém doente, para vir levar alguém da igreja, dar uma carona para alguém, servir alguém, servir o reino de Deus, o propósito desse carro não serve. Se essa casa sua não serve para se fazer uma célula, um culto, uma reunião lá, irmãos, não serve, não está tocando o céu. Se essa roupa que você tem não serve para você vir para a igreja, ela não serve para você. Se o seu trabalho não está tocando o céu, não serve. Irmãos, tudo nós precisamos tocar o céu. E ser mordomo é administrar bem aquilo que Deus tem nos entregado. Vamos ver alguns textos. 1 Coríntios 10, 26. Porquanto do Senhor é a terra e tudo o que nela existe.
Porquanto o Senhor é a terra e tudo que nela existe, ponto final, tudo é de Deus. Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os seus habitantes, é tudo de Deus, nada é nosso, irmãos. Ageu 2:8, porquanto toda prata e todo ouro a mim pertence, afirma o Senhor. Todo ouro, toda prata pertence a Deus, afirma Ele. A serra pelada, esses garimpos, esses lugares que o povo briga e estão ali se morrendo, é tudo de Deus, nada dessas pessoas. Salmo 50, verso 10, pois todos os animais da floresta são meus, como também são as cabeças de gado, aos milhares nas colinas, tudo é de Deus. Todo bicho do mar, todo gado, seja o animal que for, tudo é de Deus, irmãos, tudo pertence a Ele. Amém? Gênesis 2:15, agora preste atenção nisso aí. Assim, Yahvé Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para zelar por ele, e nele fazer suas plantações. Irmãos, Deus, Ele não deu o jardim ao homem, Ele pôs o homem no jardim, para lavar e cuidar, para trabalhar, para ser mordomo, administrar bem. Deus falou, olha, está aqui, tudo lindo, perfeito, coma disso, cuide e tal. E o homem errou. Então Deus não pegou o jardim e falou, é seu Adão, é seu, faz o que você quiser. Não, Deus colocou o homem lá para cultivar, para aguardar. Irmãos, nós somos mordomos, tudo pertence a Deus. Tem uma parábola de Jesus, está lá em Mateus, anote aí, Mateus 25, de 14 a 30. Nós não vamos ler, só vou ler esse primeiro versículo. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Até aqui, meu filho. Jesus está dizendo que o reino de Deus, o céu, Ele fala assim, olha, será como um senhor, quer dizer, está comparando. E depois você lê em casa essa parábola. Ele diz que esse homem viajou e ele pegou 3 pessoas. Vem aqui, irmão João, por favor. Vem aqui, meu filho, por favor. Irmão Sandro, vem aqui, por favor. Fica aqui na frente. Ele diz, o reino dos céus é como esse homem que viajou. E ele pegou 3 pessoas. E ele chegou para o primeiro, ele entregou 5 talentos. Chegou para o segundo, entregou 2 talentos. Chegou para o terceiro, entregou 1 talento. Ele falou assim, olha, eu vou viajar. Vocês cuidam do meu talento, do meu dinheiro, e quando eu voltar, vocês prestam conta comigo. E aí aquele que ganhou 5 talentos, a Bíblia diz que ele foi lá e negociou e multiplicou os 5 talentos. O que ganhou 2 fez a mesma coisa. O que ganhou 1, porque o texto está dizendo que Deus deu conforme a condição de cada um. Deus entrega, irmãos, conforme a condição de cada um. Deus não deu 5 para que era 1 ou porque era 2, deu 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. O que ganhou 1, conhecia aquele senhor, sabia que ele era duro, que ele era difícil, que ele era rígido, ele ficou com medo, enterrou o talento, guardou. Quando o homem chegou de volta e foi lá, muito bem, eu venho prestar conta aqui do seu talento. Ô meu senhor, está aqui, você me entregou 5, olha, eu consegui negociar, está aqui 10 talentos. Aí o senhor olhou para ele e falou assim, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar, você aprovou, parabéns. Chegou para o segundo, disse, os 2 talentos. Ele disse, ó meu senhor, eu trabalhei e tal, ajeitei, está aqui, multipliquei 4 talentos. Servo bom e fiel, mesma frase. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Chegou para o terceiro e falou, meu filho, e o talento que eu te entreguei? Ô meu senhor, eu sei que o senhor é um homem que planta onde não colhe, o senhor é isso e aquilo, o senhor é duro, o senhor é exigente. Eu peguei seu talento e guardei, enterrei ele, ó, está aqui de volta. Sabe o que aquele homem falou para ele? Falou, olha servo, você realmente sabe quem eu sou, como é que eu faço, e tu enterrou meu talento? Por que você pelo menos não botou lá na poupança? Isso aqui é o que eu estou falando, mas ele fala, por que você não levou para os banqueiros? Por que você não foi nas mesas para tentar negociar? Pelo menos para ter o jurinho da poupança, de 2%, de 1%. E ele, mas senhor, aí vem uma sentença para ele, olha, você, até o que você não tem vai ser tirado, porque você não entendeu, você foi fraco na fé, você não foi fiel. E ele tira do que aquele servo não tinha e dá para os demais, e dá uma sentença para aquele servo. É assim que Deus vai prestar conta conosco. Dê uma salva de palmas para esses irmãos aqui, cada um abençoado. Então, meus irmãos, Deus vai chegar um dia. O que nós aprendemos com essa parábola, irmãos? É que nós, irmãos, Deus vai prestar conta conosco. Nós aprendemos nessa parábola, irmãos, dos talentos, que o Senhor entregou os talentos para servos administrarem, ser bons mordomos. E quando Ele vem prestar conta, é aquilo que acontece. Um dia, irmãos, um dia teremos que prestar contas. É o que nós aprendemos nessa parábola, que no reino dos céus, um dia, nós vamos ter que prestar conta com Deus.
de tudo que nós fizemos. A Bíblia fala lá, seja bom, seja mal. 2 Coríntios 5:10, Antônio. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, afirma, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas, por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Irmãos, nós vamos prestar conta, vai chegar um dia, com Deus, prestar contas de tudo, irmãos, de tudo da nossa vida, prestar conta da parte financeira também, prestar conta das portas que Deus abriu para você, que Deus entregou. Tem gente que ora pedindo por um trabalho, ora, quando Deus abre a porta, esse irmão esquece da igreja, esquece da célula, não tem mais tempo, porque o trabalho está sufocando, porque o dinheiro está sufocando. Teve uma pessoa, irmãos, um tempo aqui, nós oramos muito, para que Deus abrisse porta, abençoasse, e essa pessoa estava ali muito próxima da gente, e um dia ela chegou lá em casa, e orando, e pastor, Deus está abrindo a porta, e é uma pessoa muito corajosa para o negócio, e tal, e vamos orar, e aí nós oramos. Eu lembro que nesse dia nós oramos, eu, essa pessoa e a pastora. Quando terminamos de orar, a pastora teve uma visão, e ela falou assim para aquela pessoa, falou: eu tive uma visão com você, Deus vai abrir a porta para você, eu vi você trabalhando num negócio bem movimentado, assim, com a correria, com muito dinheiro, só que eu vi você tão agoniado, que você, ela falou bem assim, eu via você, tipo assim, chegavam as pessoas, você não tinha tempo mais para a igreja, você não tinha tempo, parece que você estava assim, tão apavorado, agoniado, e aquela pessoa disse: ei, pastora, não, está repreendido e tal. Pois é, vigia que eu tive essa visão. Irmãos, pergunte-me se aconteceu. Aconteceu, irmão, Deus abriu portas. Essa pessoa foi entregue uma empresa para aquela pessoa, entregue de mão, tudo para aquela pessoa trabalhar sem nenhum centavo, orando, clamando a Deus aqui, nós oramos junto aqui, quase 3 meses orando, irmãos, e não deu outra. Em 2 meses, já estava tão corrido, tão agoniado, que não tinha mais tempo. Eu lembro que um dia a pessoa chegou na igreja: cadê sua esposa? Ah, ela não vem não, porque ela chegou muito cansada do trabalho, não sei o que. A pastora disse: irmãos, não deu outra. Pouco tempo depois, a pessoa se afastou, foi embora. Enfim, acabou essa empresa e teve uma grande lição com Deus. Então, eu entendo que Deus, Ele quer nos ensinar a cada dia nós vencemos aquilo que tem sido impedimento, que tem nos atrapalhado de crescer, de ir mais além da parte de Deus. Irmãos, e quando se trata disso, desse assunto, nós não podemos descartar a possibilidade daquilo que Deus quer fazer. Pode colocar, meu filho, o próximo texto. Olha o que Deus fala. Gênesis 14:20. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Irmãos, então eu quero dizer para você que o dízimo, ele não está, irmão, somente no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, na lei ou fora da lei. O dízimo, ele está em toda parte da vida das pessoas. Então, eu quero dizer para você a primeira coisa, que o dízimo, ele está no Antigo Testamento, ele está antes da lei. Quando nós estamos lendo aqui, que diz que Deus seja louvado, Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos, então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Pode passar o outro, meu filho. Escuta aqui, Gálatas 3,17, quando Deus falou para Abrão, que Deus tinha dado aquela vitória para ele, que ele entregou o dízimo, irmãos, Abrão ali, aqui foi, irmãos, mais de 430 anos antes da lei, aqui, irmãos, foi na época que Deus chamou Abrão, aqui não tinha lei, então, foi antes da lei. O dízimo, irmãos, está na Bíblia, do início, do meio e no fim. Eu disse no primeiro culto, irmãos, que o dízimo não é o final das coisas, mas é o início das coisas. Olha o que Gálatas diz, o que Paulo diz. Em outras palavras, a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha invalidar a promessa. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a lei veio 430 anos depois, e ela não anulou a aliança. Abraão foi chamado lá 430 anos antes. Pode passar o próximo texto. Vamos ver? Então, 430 anos. Então, ela não anula, irmãos. Foi antes. E vai continuar sendo. Por quê? Porque que às vezes tem aquela dúvida: ah, mas será que
É lá no Antigo Testamento, não foi. Eu estou mostrando para vocês que foi antes. Próximo texto, meu filho. Gênesis 28, 20. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir. Pode ir? Se eu voltar são e salvo por causa de meu pai, então Yahvé será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te devolverei a 10ª parte, como oferta de louvor. Irmãos, aqui é Jacó, também, não é na lei, é antes da lei. Jacó que teve aquele encontro, saindo de casa, e ele tem uma conversa com Deus, e ele fala: se o Senhor for comigo, se o Senhor me trazer de volta, de tudo que o Senhor me entregar, eu vou devolver a 10ª parte, o dízimo. Jacó fazendo um voto com Deus, não tinha lei. Próximo texto, meu filho. Hebreus 7:1. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este voltava depois de haver derrotado os reis, e o abençoou, para o qual também Abraão entregou o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome quer dizer rei de justiça. Em segundo lugar, rei de Salém significa rei de paz. Lá em Hebreus, o autor está falando sobre Abraão, também, na época da graça, entregou o dízimo. Houve uma conquista, e diz que Abraão encontrou com o rei Melquisedeque, e quando chegou diante daquele rei, aquele rei orou por ele, abençoou ele, e ele entregou o dízimo de tudo. E esse rei significa o que, irmão? Rei de justiça. Esse rei significa, em segundo lugar, o rei de Salém, que é o rei de paz. Por quê? Porque Abraão foi abençoado, e Abraão agora entregou também o dízimo, entregou aquilo que não pertencia a ele. Melquisedeque, esse sacerdote, irmãos, recebeu o dízimo. Isso foi lá antes da lei. Então, irmãos, eu estou mostrando aqui que a lei, que antes da lei já existia o dízimo, as pessoas já entregavam a 10ª parte. Eu quero que você anote esses textos. Agora, irmãos, depois da lei, chegou agora o tempo na lei. Antes da lei, a lei veio quando, irmãos? 430 anos, quando Deus tirou o povo do Egito, através de Moisés, implantou ali as leis. Vamos lá ver, Levíticos 27, 30 a 32, diz assim: todos os dízimos da terra, tanto dos produtos das lavouras, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor, são portanto dedicados a Yahvé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado mais 1/5 desse valor. Se alguém quiser, em todo dízimo de seus rebanhos, um de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será dedicado ao Senhor. Aqui, irmão, nós estamos em Levítico, estamos na lei agora, na época da lei. Então o dízimo foi antes da lei, está sendo na lei. Números 18, diz assim: eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, em compensação por seu serviço, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado, que culminaria com a morte dos transgressores. É portanto dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro, e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometem. Este é um estatuto perpétuo em suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel. 24. Visto que são os dízimos que os israelitas separam para Yahvé, eu dou por herança aos levitas. Eis porque ele diz que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Irmãos, aqui também está lá na lei, os levitas, quando as tribos se organizaram, construíram a tenda do encontro, Deus chega agora e manda eles conquistar a terra. Mas a tribo de Levi fala: não, vocês não vão ter herança, mas todos os dízimos serão entregues para vocês, para que vocês sejam abençoados, para que vocês se mantenham, para que a tribo, a família grande possam sobreviver. Então, estou mostrando para vocês. Tem outros e outros textos, mas eu vou ficar por aqui, irmãos. Tem pessoas que costumam dizer: eu não dou dízimo porque é coisa da lei. Saibam que Jesus afirmou, irmãos, que a lei não foi revogada. Mateus 5, 17 a 20, olha o que Jesus falou. Mateus 5, 17.
Não penseis que vim destruir a lei, os profetas. Jesus falando, eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo, que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Irmãos, Jesus afirmou que a lei não foi revogada. Ele disse, eu não vim revogar, mas eu vim cumprir a lei. É isso que ele fala. Salomão lá, o maior homem mais sábio que já pisou nessa terra, está lá em Provérbios 3, 9 e 10. Ele diz, irmãos, para que eu e você honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão falou isso está lá em Provérbios. Isso foi na época do Antigo Testamento, isso aqui foi nesse tempo da lei. Então ele está falando para mim honrar a Deus. Eu já mostrei para você que estava antes da lei, na graça. Mostrei para você agora na lei. Agora eu quero mostrar para você, irmãos, do Novo Testamento. O Novo Testamento, escuta, queridos, ele não anula, cancela ou revoga o Velho Testamento. O Novo Testamento apenas modifica ou adiciona algumas coisas, né? Lembra que quando Jesus está lá no Sermão do Monte, quando Jesus começa a ensinar para o povo, Jesus começa a falar assim, o que é que dizia lá a lei? Olho por olho, dente por dente. Se alguém te ferir, matar, você mata. Se alguém te enganar, pode matar. Ele fala assim, Jesus fala assim, eu porém vos digo. Ele fala assim, eu porém, Jesus estava o quê? Ele estava acrescentando algo, modificando. A lei diz o quê? O velho mandamento, se você casar, se você fazer sexo com uma mulher que não é sua esposa, você vai estar adulterando, você vai ter que ser apedrejado e tal e tal. Eu porém vos digo, se você pelo menos olhar com intenção, você já cometeu adultério. Se alguém te tratar mal, ore por essa pessoa. Se alguém te friar, bater na face, dê o outro lado. Jesus começa a adicionar ou modificar alguma coisa, e não anular, irmãos. E ele não alterou a lei do dízimo. Vamos ver um exemplo? Tem um fariseu lá da parábola de Lucas 18, 12. Olha o que esse fariseu fala. Eu jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse fariseu estava falando, irmãos, querendo se justificar com Deus, que ele jejuava 2 vezes por semana, ele orava, ele entregava o dízimo, não era como aquele pecador que estava lá do lado. Então, Jesus ali do lado, aquele fariseu ali, falando que ele jejuava e que dizimava. E vamos ver que Jesus não manda ele deixar de entregar o dízimo. Vê o que diz Mateus 23, Antônio. Ai de vós, Jesus, doutores da lei e fariseus hipócritas, por que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé? Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Irmãos, escuta aqui, Jesus estava diante daqueles fariseus, daqueles homens, e Jesus chega para ele e fala assim, ai de vocês, seus hipócritas, vocês entregam o dízimo de tudo, mas vocês não estão fazendo aquilo que é mais importante, vocês não estão tendo misericórdia, amor, a fé de vocês estão longe. Aí Jesus fala o quê? O texto não termina aí, irmãos. Ele fala assim, olha, não deixe de praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. É muito claro, irmãos. Aí eu lendo esse texto, sabe o que Deus falou comigo? Ele está falando hoje, vou contextualizar aqui para nós hoje. Ai de você, Wagner, ai de você, Gilvan, ai de você, Antônio, ai de você, Tiago, que entrega o dízimo do teu salário, da tua pensão, daquele dinheiro que vem da tua mão, mas você está fazendo gasto de energia, você está dando, subornando policiais, você está agindo sem fé, sem misericórdia, ai de vocês. Jesus fala assim, não deixe de fazer o que você está fazendo, mas comece a praticar isso que é muito importante. Sabe, irmãos, é muito claro, queridos. Judas Iscariotes, ele era o que, irmãos, da equipe de Jesus, daqueles 12, ele era o tesoureiro, não é verdade? Tinha um tesoureiro ali, irmão, naquele colégio apostólico de Jesus.
E para que havia um tesoureiro? Para que era, irmãos? Era para contar história? Era para pregar? Era para... Não, o tesoureiro era para contar o dinheiro, as ofertas, os dízimos. Você sabe o que aconteceu com ele, né? Traiu. Irmãos, Jesus, ele ratificou. O que é ratificar? É você dar crédito àquilo que você está falando. Eu vou ratificar essa situação aqui. E ele ratificou, irmãos, a prática do dízimo. Mateus 5:20. Coloca aí, Antônio, por favor. Olha o que ele fala. Porque vos digo, Jesus está falando para a multidão, porque eu digo para vocês, se a vossa justiça, falando para os discípulos, para a multidão, não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Olha, irmãos, o que é isso aqui? Eu vos digo que se vocês não for mais além, se vocês não exceder aquilo que os fariseus fazem, vocês não são dignos do reino dos céus. O que é isso, irmãos? Exceder, ele fala, se vocês não exceder, significa ir mais além. Exceder, irmão, significa fazer tudo de correto que eles faziam e muito mais. Eles faziam algumas coisas corretas, irmãos. Irmãos, a maioria das vezes que Jesus chegou para os discípulos, para os fariseus, e Jesus eles repreendia ele, muitas vezes porque eles não faziam as coisas certas, e muitas vezes eles faziam as coisas certas com a motivação errada. Jesus corrigia, porque Jesus sabia o coração deles. Vocês estão fazendo as coisas certas, mas com a motivação errada, e corrigia eles. A única vez que Jesus disse que eles estavam certos, foi quando Jesus falou para ele, olha, vocês estão entregando, mas vocês estão omitindo as outras coisas. Mas Jesus conhecia o coração daqueles homens. Então ele fala para mim e para vocês, se nós não formos mais justos do que as pessoas lá fora, o ímpio, nós temos que ser mais justos e mais além a nossa justiça do que eles. Então, irmãos, é esse Jesus. Irmãos, é isso. Eu preciso praticar o juízo, a misericórdia e a fé, mas eu não posso omitir as outras coisas. Eu preciso pagar minhas contas, honrar meus compromissos. Eu tenho que ser justo com as pessoas, eu não posso ser injusto, eu não posso roubar as pessoas aí fora. Eu não posso, porque o imposto é alto, eu não vou pagar. Porque a luz está cara, eu vou dar um jeitinho. Porque a gasolina está cara, eu vou comprar uma gasolina falsificada. Porque não, irmão, é isso que Jesus está falando hoje. Eu tenho que fazer o que é certo, mas eu tenho que corrigir as coisas. Veja lá Lucas capítulo 19, Lucas 20, a partir do verso 19. Olha que texto. E naquele mesmo instante, os mestres da lei, o chefe dos sacerdotes, tentavam de alguma maneira prender a Jesus, pois perceberam que fora contra eles que ele havia exposto essa parábola. Jesus tinha contado uma parábola, sido duro com eles, contudo, temiam a reação do povo. Então eles se dispuseram a vigiá-lo, para tanto subornar os espiões que se vigissem justos, para apanhar Jesus em qualquer eventual deslize verbal, e com isso poder entregá-lo à justiça e à autoridade do governador. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não julgas pela aparência, mas ministras o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar impostos a César ou não? Jesus percebeu a astúcia deles e lhe ponderou: mostrai-me um denário, de quem é a imagem e a inscrição estampadas? E imediatamente replicaram: de César. Ao que eles lhe orientou. Aí Jesus falou para eles: dai portanto a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Sabe o que Deus falou comigo? O que esse texto nos ensina? Que quando Jesus estava diante desse homem, dessas autoridades, querendo pegar ele, é lícito pagar imposto e tal, querendo pegar. E Jesus fala: de quem é a moeda? De quem é a cara é do imperador César. Pois me dê aqui, deixa eu ver. Pois é, dê a César o que é de César. O que ele estava falando? Olhe para cá, irmãos. Jesus estava falando, tinha um percentual ali, que tinha que pagar o imposto para César, para Roma. Pague o imposto, dê a César o que é de César. Mas olha, fariseu, escribas, hipócritas, dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmãos? O que Jesus estava falando ali? Ele estava falando de salvação, de fé. Ele estava falando, irmãos, de doença. Não, ele estava falando de dinheiro, de entrega, de finanças. Ele está falando, dê a Deus. Jesus está dizendo, tem um percentual que Deus instituiu há muitos anos atrás. Dê a Deus o que é de Deus. Pague as suas contas, pague a sua energia, deixe de enganar as pessoas, deixe de querer ser trapaceiro. Entregue a César o que é de César.
mas entregue a Deus o que é de Deus, entregue o teu dízimo a Deus, entregue a tua oferta a Deus, seja fiel a Deus, naquilo que Deus tem falado. É isso que ele estava falando, irmãos. E Jesus sabia, se eles poderiam dar calote em César, quanto mais em Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que o Espírito Santo falou comigo. Muitos de nós, muitos nas igrejas, têm dificuldade de entregar o dízimo, e a pessoa, irmãos, que ela é difícil para pagar as contas, que ela é enrolada, que ela engana as pessoas, que ela é trapaceira, mesmo ouvindo a mensagem do Evangelho, mesmo ouvindo os princípios, ela tem dificuldade de ser fiel a Deus, porque se ela não conseguiu nem ser fiel com quem ela lida aqui, como é que ela vai ser com Deus? Jesus disse que se eu disser que eu amo a Deus e eu odeio meu irmão, eu sou mentiroso, porque se eu não vejo Deus, e eu estou dizendo que eu amo Ele, como é que eu estou dizendo que eu estou odiando a pessoa que eu me relaciono com Ele? Eu sou mentiroso. Então, irmãos, é uma questão de amor, de consciência, de fé, de atitude que eu preciso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E outros textos, irmãos, em que Cristo aprova a contribuição financeira e reprova a avareza. O Sandro leu aqui a oferta da viúva pobre, todo mundo lá estava o gasofilaço, todo mundo vinha e depositava as ofertas, os dízimos ali, e Jesus ali olhando, e veio uma mulherzinha e colocou só 2 moedinhas, e Jesus falou para os discípulos: olha, ela deu mais do que aqueles outros. A Bíblia diz que ele via os ricos depositando, e via a viúva pobre. Jesus olha para o rico e olha para o pobre, irmãos, e o que Ele quer é o nosso coração, é a fidelidade. Ele fala: ela deu mais do que todos. Por isso que o irmão Santo falou: traga a moeda. Irmãos, traga as moedas, traga as moedas, traga aquilo que você tem, aquilo que é o que Deus quer no teu coração, traga aquilo que é de Deus. Então Ele aprova, ele reprova a avareza. Ah, pastor, eu não entrego o dízimo. São desculpas, irmão, desculpas infundadas, desculpas sem contexto, que Deus jamais vai aceitar. Deus jamais vai aceitar. Eu não entrego o dízimo, mas eu dou ofertas. Irmãos, o dízimo é uma coisa, a oferta é outra coisa. Malaquias 3:8 diz: dízimos e ofertas. Então eu preciso, irmãos, ofertar e dizimar. Ah, pastor, eu administro meu dízimo. Está errado. Está escrito: você tem que trazer a casa do tesouro. Você, irmãos, deve ser entregue publicamente na igreja, onde o membro participa. Não é você administrar o que não é seu, não, eu administro, eu compro de cesta básica, dou para o pobre, dou para fulano que está precisando. Está errado. A Bíblia diz: trazei na casa do tesouro. É desculpa. Ah, pastor, eu não dou dízimo porque eu ganho pouco. Injustificável, irmãos. O dízimo é uma conta exata, é um percentual, é proporcional, é cálculo justo para todo mundo. É 10%, é a 10ª parte, é um 10º alvo. Trata-se de fidelidade. Trata-se de fidelidade. Pastor, eu não dou porque não sobra. Irmãos, o dízimo deve ser a primícia. Você não dá porque você é desorganizado. Então, se você é desorganizado, você precisa se organizar. Mas é primícia. O que é que Salomão falou? Trazer os frutos das primícias, para que você tenha o seu celeiro fartamente. É quando você pega e fala: isso aqui é de Deus. Eu fui criado com a minha avó, indo para a igreja pequeno. Eu me lembro que a minha avó recebia na época a aposentadoria dela. A primeira coisa que ela tirava era o dízimo dela. Fiel a Deus. Minha avó sempre tinha dinheiro. Me lembro, irmãos, os próprios filhos, ela tinha dinheirinho para, sempre emprestava dinheiro para os filhos. Não sei onde ela arrumava tanto dinheiro, e era só aposentada. Fiel a Deus, é a primícia. Honra a Deus com os primeiros frutos, e os teus celeiros serão fartamente. Eu quero dizer aqui para os jovens, para os adolescentes, para esses que estão começando uma vida, trabalhando, sonhando, negociando: mude a sua vida a partir de hoje. Seja fiel a Deus, faça com organização, faça com fé, seja fiel àquilo que Deus tem entregue. Eu louvo a Deus pela vida de muitos irmãos, mas Deus falou comigo: ensine, ministre. Ah, eu não entrego porque eu não concordo com a administração da igreja, eu não concordo. O que a igreja está fazendo com o meu dinheiro, com o meu dízimo? Primeiro que não é teu, irmãos, é de Deus. E se você não concorda, irmão, você tem que concordar com Deus, porque quando você vem entregar, você está entregando para Deus aqui, não é para a igreja, para o pastor, para o tesoureiro, é para Deus. E se os administradores estão fazendo coisa errada, vão prestar conta com Deus, e você vai prestar conta com Deus do que você não dá, ou com o que você dá. Sabe, irmãos, não é esse negócio de eu concordo ou não. Nós devemos entregar o dízimo na igreja, onde nós somos membros, onde nós participamos. Se você não é dessa igreja, entregue na sua igreja.
Mas você tem que entregar onde você participa. Você não escolhe lugar para entregar dízimo, está errado. E a Bíblia fala, irmãos, que existem as bênçãos para os dizimistas. Como eu falei, é o único lugar que Deus promete bênçãos. Para finalizar, irmãos, para nós orarmos. Quando nós falamos de dízimos, irmãos, de ofertas, nós temos que entender uma coisa, irmãos. O dízimo, ele serve para uma coisa, e a oferta serve para outra. Irmãos, o dízimo não é para te enriquecer. O dízimo é para te proteger. Entenda isso, irmãos. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja o que, irmãos? Haja o que? Mantimento. Quando a Bíblia fala de mantimento, irmãos, não é manutenção, é mantimento. Mantimento é uma coisa e manutenção é outra coisa. Lá no caixa, lá na secretaria da igreja tem um lugar lá que é manutenção. Dinheiro tal, manutenção da igreja. Manutenção, congregação, manutenção. Mas, irmãos, mantimento é uma coisa e manutenção é outra coisa. Irmãos, quando eu estou falando, a Bíblia fala, trazer o dízimo para que haja mantimento, está falando de pessoas, irmãos. Quando fala assim, para que haja mantimento, ele está falando de pessoas. O dízimo é para manter pessoas do ministério, é para o sustento de pessoas na obra de Deus, é para cuidar do órfão, da viúva, porque era assim que a igreja primitiva fazia, irmãos. Ela pegava o dízimo e servia as pessoas. Repitam comigo: mantimento fala de pessoas. Diga: manutenção fala de coisas. Então, irmãos, dízimo é para que aconteça, para que tenha mantimento, para que tenha, irmãos, na casa do Senhor, órfão e viúva. Irmãos, hoje nós temos problema com órfão e com viúvas? Não temos, nós temos problema com órfãos espirituais e viúvas espirituais. E como temos? Porque naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha ajuda do governo, existia preocupação, mas a igreja precisa sim ajudar, investir, ajudar nas pessoas necessitadas. É para isso, meus irmãos. O dízimo, irmãos, era que mantinha os sacerdotes, como nós vemos lá. Não era para um sacerdote. O dízimo não é para um só, irmãos, é para que haja mantimento na casa do Senhor. No Novo Testamento, irmão, quando os apóstolos ali pregavam e vinham as ofertas, os dízimos, irmãos, eles compartilhavam com os necessitados, eles ajudavam as pessoas. É para isso, irmãos. Repita comigo, por favor, irmãos. O dízimo é para que hajam pessoas envolvidas no reino de Deus. É para isso, irmãos. Sabia que é para isso? É para que as pessoas envolvidas no reino de Deus. E manutenção, irmão, está falando de coisas. Aí então é que vem as ofertas. Estamos reformando a igreja. As ofertas. É porque não deu tempo e não tem como eu falar isso aqui, irmãos. Mas a Bíblia tem muitos tipos de ofertas. Em torno de 7 tipos de ofertas. Mas as ofertas, que ele traga a sua oferta. Essa oferta, irmãos, é para manutenção, é para trocar uma lâmpada, é para arrumar um ventilador, é para construir. Quando fazemos a campanha, o dízimo não. O dízimo, irmão, se chegar aqui 1 milhão de dízimo, nós não vamos construir um templozão aqui mais lindo do mundo, não. Nós vamos abrir igrejas para todo lugar, nós vamos abençoar missões, porque essa é a nossa visão. Agora, se tiver aqui 1 milhão de oferta, pastor, são 1 milhão de oferta aqui, aí nós vamos fazer uma bagaceira santa, construir chácara para todo lado. Agora o dízimo não. Ele vai servir para muitas coisas. Às vezes nós erramos de pegar o dízimo e estar fazendo com outras coisas. É isso, meus irmãos. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Estou terminando, irmãos. O dízimo, ele não é o fim das coisas, irmãos. Eu falei isso no culto, ele é o começo delas. O dízimo, irmãos, não escandaliza, é como salvação. Não é o fim das coisas, é o começo. Deus pega um homem, uma mulher, Deus salva essa pessoa para colocar no projeto dele, para estabelecer no governo dele. É por isso que o homem precisa nascer de novo para estar no reino do céu. É por isso que vem uma compreensão nova. É o início da vida cristã. É a salvação em Cristo. E o dízimo não é o final, não. É o início. É o primeiro. É o começo da sua vida com Deus. É você dizer: mamão não governa mais a minha vida. Está aqui. Deixe de desculpas infundadas. Deixe de questionamentos. Sabe, irmãos, nós precisamos obedecer aquilo que Deus nos ensina. Deus salva você e te estabelece, te põe onde Ele quer, no governo dEle. Nós temos que entender, irmãos. Amém, queridos? Você tem que entender isso. Você está entendendo, irmãos, essa palavra? Amém, irmãos? Sim ou não, irmãos? Então diga amém. Porque, irmão, nós precisamos entender. Você tem que entender. Você não tem que gostar da palavra, irmãos. Nós não temos que sair daqui, você não tem que gostar da palavra. Você tem que entender a palavra.
Porque, irmãos, se eu entendo as coisas, eu desfruto das coisas. O que eu não entendo, eu não desfruto. Se você não entende como funciona um objeto seu na sua casa, como é que você funciona algo, você não vai desfrutar daquilo. É por isso que eu preciso entender a palavra. Essa palavra tem que vir para a minha mente e do meu coração. E eu vou entender essa palavra. E quando eu entender essa palavra, irmãos, ela é vida. Ela vai libertar, ela vai curar. Ela vai mudar a minha visão, ela vai me fazer ir mais além. Ela vai definitivamente declarar que quem é o dono da minha vida é o Senhor. É a palavra de Deus que se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra muda a minha vida, essa palavra transforma a minha vida. Eu não preciso gostar dessa palavra, eu preciso entender essa palavra, irmãos. Eu preciso entender, e eu entendendo essa palavra, irmãos, eu vou praticar e ela vai mudar. Então é isso que nós precisamos, irmãos, no nome de Jesus. Amém, igreja? O dízimo, irmãos, você não semeia para colher, irmãos. Você semeia porque você colheu. Você entrega o dízimo como? Porque você já colheu. Tem gente que parece que quer entregar para colher. Não, irmãos, está errado essa mentalidade. O dízimo você entregou porque você colheu. Agora a oferta não, a oferta você vai semear. Ela vai multiplicar. Ela é uma bênção de Deus na sua vida. Deus quer que nessa noite seus ouvidos espirituais se abram. Eu não sei o que foi que você veio pensando que Deus ia falar com você nessa noite aqui. Deus ia trazer uma palavra de cura, uma palavra, mas Deus trouxe para dizer para você que só existe dois senhores nessa terra. Um é Ele e o outro é Mamon. Um é Ele, o outro é o apego às coisas materiais. Escuta o que eu estou te falando, irmãos. Ore a Deus, peça para Deus te ajudar, continuar abençoando a tua vida, para que você possa cumprir aquilo que Ele tem falado. Responda aqui para mim, irmãos, quantos de vocês já pensaram assim? Rapaz, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais, eu ia ajudar mais gente, eu ia ajudar no centro de recuperação, quantos já pensou assim, irmãos? Levanta a mão, por favor, comigo. Eu já pensei assim também, irmãos, continue com sua mão levantada, fique com ela levantada. A única forma de você ter mais, irmãos, é ser fiel no pouco, é você ser fiel no que Deus te dá hoje. Você não precisa ter mais para abençoar as pessoas, você não precisa ter mais para ofertar, para ajudar no centro de recuperação, para trazer oferta, para dizimar. Você não precisa ter mais, você precisa ser fiel no pouco. É isso que nós precisamos, irmãos. Não existe outra forma. Se existir, irmãos, não é bíblico, não é da palavra de Deus. A Bíblia ensina que eu preciso dar, é dando que se recebe. Irmãos, escuta aí por favor, quantos de vocês gostariam de dizimar, irmão? Seja honesto. 100 mil reais, 200 mil reais por mês, quantos? Amém? Eu também gostaria, irmãos, mas escuta, se nós não formos fiel nos 100 reais hoje, nos 10 reais hoje, num realzinho hoje, nós não vamos chegar nunca, irmãos, nos 100 mil reais. É por isso que traga, é percentual, é fidelidade. Traga o teu dízimo, os teus 10 reais, os teus 12 reais, os teus 5 reais, traga, irmãos, aquilo que tem vindo à tua mão, e agradeça a Deus com fé. Deus, obrigado, eu vou levar com alegria para a tua casa, Deus, eu estou semeando, eu estou sendo fiel a Ti. É isso, irmãos. Amém, queridos? Você pode imaginar, irmãos, eu fiquei pensando nisso, eu tive um sonho semana passada. Você pode imaginar você ir lá no banco, você chega no banco lá, e eu quero fazer um saque aí de 200 mil reais. Você programa, você vai lá e está sacando aquele dinheiro. Aí o caixa pergunta assim, ele já te conhece, rapaz, está sacando esse dinheiro todo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Não, eu vou levar lá para a igreja, que eu vou entregar de oferta, eu vou dizimar. Amém, irmãos? Seria tremendo, né? Essa semana eu tive um sonho, sabe como? Que eu fui no banco com dinheiro, era uma pacoteira de dinheiro assim, para me depositar. Aí eu chegava na máquina, e quando eu ia colocar o dinheiro, e o dinheiro não entrava, que não dá, e eu ficava tentando, mas esse dinheiro eu precisava depositar. Aí de repente, irmãos, a máquina começa a me entregar dinheiro, e ela vai me jogando dinheiro para mim, aí eu, meu Deus, isso não é. Aí eu começo a pegar o dinheiro, e de repente eu saio do banco, com 2 tantos de dinheiro do que eu estava levando. Eu saí com o que eu estava levando, e peguei mais 2 tantos, e eu acordei com aquele negócio, alegre, falei, rapaz. Aí eu entendi, irmãos, que Deus estava falando, é um tempo que você precisa ensinar, e é dando que se recebe, investir, ser fiel, entregar. Você entendeu, igreja? É isso que nós precisamos, irmãos. Não é, irmãos, dinheiro, irmãos, não é para todo mundo não, que Deus pode dar dinheiro. Muito se perde quando Deus dá dinheiro. Tem algum de vocês aqui, se Deus te desse muito dinheiro, que são casados, na outra semana você queria largar de sua mulher. Sim ou não? Não, né? Que isso, pastor?
Irmãos, dinheiro, Deus está procurando pessoas confiáveis para entregar, mas eu preciso ser fiel a Ele, irmãos, no nome de Jesus. O dinheiro é o maior concorrente de Deus pela sua vida. Deus não chama ninguém de Senhor, Ele só chama o dinheiro, como eu falei. E ninguém, irmãos, pode servir a dois senhores, servir a Deus e as riquezas, coração apegado. A única coisa que Deus equipara, como eu falei, o senhorio dele é o dinheiro. Por isso eu quero te livrar nessa noite desse Senhor, em nome de Jesus. Livrar esse Senhor da sua vida, irmãos. Você só pode ter um Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos colocar em pé para nós orarmos. Eu creio que é um tempo que Deus está nos chamando. Eu quero orar com você, como eu fiz no primeiro culto. Vencendo a Mamon, irmãos. Amém, queridos? Parece que o povo não está muito animado quando fala de dinheiro, de dízimo. Nós estivéssemos falando aqui, irmãos, Deus tem promessa. Irmãos, talvez. Mas, meus irmãos, Deus falou comigo. Deus já vem falando alguns dias, mas nessa semana foi muito sério que Deus falou. Leva a palavra. E eu quero ministrar outra palavra, irmãos, a respeito de dízimo, de dinheiro, entendendo com relação à redenção. Porque nós não somos, nós somos de Deus, nós somos propriedade dEle. E quando eu entendo isso, irmãos, isso vai facilitar muitas coisas na minha vida. Mas Deus falou hoje, fala a respeito de Mamon, fala dessas coisas óbvias, práticas. Diga para a igreja, para que eu os amo, mas para que eles possam corrigir. Diga para os novos, que eu os chamei, mas que eu requero a fidelidade. Diga para os velhos se consertarem, pedirem perdão para Deus. Diga para os velhos fazer uma nova aliança com Deus. Irmãos, não tem pecado que Deus não perdoa. Talvez se você deve o Serasa, a loja, que seu nome está no SPC, ou banco, vai demorar algum tempo. Talvez com 5 anos seu nome apague de lá. Mas em algumas instituições você não tem mais crédito lá. Mas, irmãos, a Serasa do céu, irmãos, Deus, Ele perdoa assim, ó, no piscar dos olhos. Não precisa ficar 5 anos sem você ter condição de pagar o que você deve, para você quitar as suas contas. Jesus está nesse lugar, e Ele quer que você continue lançando a rede para Ele. Ele quer que você não pare de lançar a rede, Ele quer que você volte a lançar a rede, acreditar. E se alguns precisam fazer um conserto nessa noite, faça um conserto com Deus. Peça perdão para Deus onde você tem errado. Eu falei especificamente sobre isso, sobre dinheiro, riqueza, irmãos, porque não vamos ser hipócritas aqui não, irmãos. Tem gente que fala que o dinheiro é do diabo, mas você quer ver o diabo, fica sem o dinheiro. Irmãos, o dinheiro é de Deus, o amor a Ele que é do diabo. E Deus nos chamou para viver uma vida de abundância. Eu não sei o que você tem se passado, eu não sei qual é a mudança que você precisa na sua vida, mas fale com o Senhor hoje. Nós vamos encerrar orando aqui. Fale com o Senhor nessa noite, peça perdão para Ele. Se tem alguém nesse lugar que precisa fazer um conserto com Deus, faça o conserto com Deus. Anote, hoje é quanto mês? Primeiro de setembro de 2019. Deus, chega em casa, anote na sua Bíblia, no caderno. Hoje eu faço um conserto, uma aliança contigo, Pai. Meu salário é pequeno, ou eu estou até sem salário, mas Deus, faça como Jacó fez. Se o Senhor me abençoar, abrir as portas de um trabalho para mim, se o Senhor me prosperar naquilo, eu vou entregar aquilo que não é meu, eu vou ofertar para missões, eu vou ajudar o necessitado. Anote e põe um valor lá também. Fale para Deus, irmãos. Se você era fiel a Deus, mas por algum motivo, irmãos, Deus te entende, Deus conhece teu coração. Eu não trouxe essa palavra para trazer um peso no teu coração, eu trouxe essa palavra para que haja uma liberdade no teu coração, irmãos, para você continuar fazendo aquilo que você fazia, mas para você avançar mais. Deus quer nos perdoar nessa noite, mas Ele diz, vai e não peque mais. Vamos fazer um propósito com Deus nesse lugar. Tiago vai louvar a Deus. Enquanto ele estiver cantando, nós vamos só finalizar orando aqui.
Se você sentiu o desejo do seu coração de vir à frente, você tem liberdade para esse lugar. Você que está aqui nessa noite, que ainda não fez uma decisão com Jesus, se você quer somente servir a Ele, ser o Senhor da tua vida, o único Senhor, entregue a Ele. Você reconhece que é pecador, que é falho, que Jesus te ama, Ele está nesse lugar, entregue sua vida a Ele. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, quebrou aliança com Jesus, Ele está aqui, Ele está aqui. Ele te chama nessa noite. Amanhecer